Voltamos então, vamos dar sequência lá aos nossos estudos. Deixa eu puxar aqui para vocês a minha tela. Então agora a gente vai falar, como eu disse, da vistoria e do exame, e vamos falar da importância desses dois elementos para a fundamentação do seu laudo, né? E como eu prometi, a gente vai entrar, dar um passo para se aproximar mais da questão prática, né, da avaliação. Cada vez mais agora estamos chegando na parte prática, né? E na última unidade, inclusive, nós vamos fazer juntos uma avaliação de imóvel urbano, uma avaliação de imóvel rural, né? Vou fazer aqui junto com vocês, inclusive utilizando as ferramentas que vão ser disponibilizadas para vocês durante esse curso. Fiquem tranquilos que todo esse material aqui vai ser disponibilizado para vocês, já está disponível, né? Quando vocês estiverem fazendo esse curso, já deve estar na plataforma. A apostila também, com até informações mais detalhadas do que eu estou passando aqui, os modelos de laudos e as ferramentas para os cálculos, elas vão estar todas disponíveis, né? Nossa postura é de difundir mesmo conhecimento, não de jogar um pouquinho para você ficar dependente de mim, não, pelo contrário, eu ficaria muito feliz falando aqui, mas agora que eu vi que está no slide, comecei a falar e fugi do foco um pouquinho, me desculpem. Mas eu ficaria muito feliz de ver novos talentos surgindo nessa área de avaliação e fazendo um trabalho melhor que o meu, né? Isso é muito gratificante, trocando informações. Hoje eu tenho o prazer já de fazer isso com vários alunos, ex-alunos que viraram colegas, né? Como a gente teve aqui o Adriano Gomes de Matos, que gravou uma aula para a gente aí sobre a vistoria, as deficiências nas edificações, né, patologias nas edificações. Então, o nosso objetivo é a difusão do conhecimento, tudo isso vai estar lá para vocês, os modelos, as planilhas, fiquem tranquilos, tudo vai estar disponível para vocês. E, inclusive, esse curso ele é gravado gratuitamente, tá, para o tribunal, não tem nenhum custo para o tribunal, é um compromisso nosso com a melhoria e o progresso profissional de todos os oficiais de justiça do Brasil. Então, agora sim, vamos lá, voltar para a apresentação. Me desculpem pelo devaneio, mas foi uma informação importante. Então, olha só. A vistoria e o exame, elas são provas judiciais. Meu amigo oficial de justiça, perceba, tá? Perceba nessas aulas que o Código de Processo Civil lhe atribui uma obrigação de fazer a vistoria. Ó, tá lá no 872, vou dar até uma adiantadinha. Aqui, ó. Tá? E ele te atribuiu, então, um dever e um poder de fazer uma prova judicial. A mesma coisa eu posso dizer com relação à avaliação, e a mesma coisa eu posso dizer com relação ao exame. Você tem um poder, dever de produzir essas provas quando for demandado, quando for determinado pelo juiz. Olha a importância que isso tem para a sua carreira, para aquilo que você faz com seu tempo de vida. Olha que interessante. Você tem um poder, dever de produzir provas periciais. Tá? Isso está na lei. Não é o professor Wagner que está falando, isso está lá no CPC. Abre lá na internet agora, novo CPC, Planalto, vai no 464 que vai estar lá, escrito exatamente dessa forma. Né? Então, olha a relevância que a gente tem dentro do processo. Então, vistoria e exame são provas judiciais. Segundo Ficker, né, como é que ele classifica aí perícia, vistoria e exame? Eu acho que é uma classificação bem interessante. Olha o que ele diz. Sobre perícia, pode ser dito que é um gênero do qual o exame, a vistoria e a avaliação são espécies. Então, quando você faz uma avaliação, você está fazendo uma perícia. Mais uma vez, meu amigo oficial de justiça, você é a única categoria profissional do Brasil que tem uma determinação legal, um poder, dever de fazer avaliações e, portanto, perícias. Indiretamente, o Código de Processo Civil está lhe chamando de perito. Não no sentido do mito,
do monopólio do conhecimento que nós estamos aqui lutando para quebrar, mas no sentido daquele que tem conhecimento, né, profundo daquilo que ele está fazendo. Vamos seguir aqui no conceito. De um modo geral, o exame é feito em pessoas, documentos, isso é o que nos interessa, tá? E coisas móveis. A vistoria destina-se a apurar fatos e estados de bens in loco e a avaliação determinar tecnicamente o valor desses bens. A perícia pode consistir em simples vistoria de constatação de fatos. Aqui não é o objetivo do nosso curso, eu já mencionei nas aulas, né? Mas nós podemos fazer laudos de constatação, e eu, na minha carreira, já fiz vários que foram determinantes para o curso do processo, tá? Que é uma forma de perícia, né? Constatação de fatos ou estados de um bem, mas também pode investigar as causas que conduziram ao estado observado. Esse tipo de perícia a gente não faz, porque aí tem que ser um profissional da área, e saber estabelecer relações de causa e efeito. Agora, nós podemos fazer perícias de quê? Para determinar o valor desses bens de uma forma técnica. Nós podemos fazer perícias de vistoria para constatar fatos ou estados de um bem, né? Nós podemos fazer simplesmente exames de documentos. Nós vamos ver aí na próxima unidade que, às vezes, na etapa do exame da documentação, você já encontra ali problemas que impedem que ela prossiga. Então, nós temos um poder, um dever, uma responsabilidade muito grande dentro do processo, tá? Isso está na lei. O laudo de vistoria, como eu já adiantei para vocês, também está previsto no CPC. Não é novidade, é por isso que vocês estão fazendo esse curso, né? Mas olha que interessante, tá? A gente fala só da avaliação, mas ninguém percebe que aqui tem um plural. Vamos ler com calma. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora, ou em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar os bens e o valor dos bens. Então, olha só, são duas coisas. Uma é o laudo de vistoria e o outro é o laudo de avaliação. Tá? Nós temos que fazer as duas coisas. Automaticamente, você vai ter que fazer a vistoria para fazer a avaliação. Então, não se assustem, não é uma coisa a mais que você vai ter que fazer. É impossível você fazer uma avaliação sem fazer a vistoria. A única coisa aqui é que você vai ter que gerar um documento chamado de laudo de vistoria e anexar aí ao auto de penhora ou anexar ao laudo de avaliação. Mas, porém, entretanto, todavia, tem uma vantagem. Esse laudo de vistoria, ele vai servir para quê? Para justificativa, tá? Para o núcleo de convencimento. Ele vai ser elemento base para o seu laudo e para a fundamentação desse laudo, da mesma forma que o exame dos documentos. É isso que a gente está estudando aqui agora. Então, vamos em frente. Segundo a ABNT, ainda, a vistoria é a constatação local, presencial de fatos e aspectos, mediante observações criteriosas em um bem e nos elementos e condições que o constituem ou o influenciam. Então, amigo, amiga, você vai ter que ir ao local fazer essa vistoria, tá? Para fazer qualquer avaliação, a gente tem que fazer a vistoria. Ah, o imóvel está inacessível, a pessoa não me deixa entrar. Você tem que informar para o juiz, né? E aí ele vai decidir se faz uma entrada forçada nesse imóvel, o que acontece. Ah, o imóvel tá, já aconteceu comigo isso aí, para fazer uma constatação num terreno, só que tinha uma ponte que tinha caído, estava inacessível. Foi impossível fazer a constatação, né? Porque ele estava inacessível. Ela é tão importante que a mesma NBR 146531 diz lá no 6.3.1 que a vistoria é a atividade essencial para o processo avaliatório. Tá? A vistoria é a atividade essencial para o processo avaliatório. Tanto que somente em casos excepcionais
excepcionais, quando essa atividade for impossível ou inviável, admite-se a adoção de uma situação paradigma, desde que acordada entre as partes e explicitada no laudo, observadas as prescrições específicas do item 6.9, parte 1 da norma e das demais partes da norma. Então, às vezes acontece da parte não dar acesso ao imóvel, é possível fazer essa avaliação? É possível, se for um caso excepcional, não tiver outra forma de fazer essa vistoria, e desde que isso conste do laudo, mas a regra é fazer a vistoria, sempre, só em casos excepcionais a gente não vai fazer essa vistoria, isso vai ser, inclusive, um fator limitante da avaliação, você vai ter que constar isso no laudo, porque, obviamente, vai interferir na coleta de informações, né, como, por exemplo, aí, o estado de conservação desse bem, e isso vai ter um impacto no valor de mercado que esse laudo vai apresentar. Tá? Então, nós notamos que a vistoria ela tem uma relação direta com a fundamentação do laudo e, consequentemente, com a qualidade desse laudo, porque é a fundamentação em si o núcleo do convencimento, e não o número que você apresenta no final. Né? A fundamentação é o raciocínio lógico, é o raciocínio coerente, é a manifestação da coerência que leva o destinatário do laudo, tá, à conclusão que você quer. Olha que interessante. O leitor vai sendo conduzido por você, né, à conclusão. Quando ele chegar no final de um bom laudo, ali ele já vai saber qual é o valor de mercado, né? Aquele número que você vai colocar no final é apenas a explicitação. Ele vai ter uma confiança naquilo. A vistoria é o núcleo essencial da fundamentação. Uma vez que ela seja bem feita e apresentada de uma forma adequada, ela vai interferir diretamente na credibilidade do laudo que você redigiu, tá? E o que é a vistoria? A vistoria é o registro de tudo que você vê visualmente ali com relação àquele imóvel. Você vai ver que a gente vai dar um modelo para você, né? E o modelo não é a verdade, o modelo é apenas um guia que você pode, inclusive, melhorar, e ficaria muito feliz se você melhorar esse modelo e compartilhar com os colegas, né? Compartilhar comigo, inclusive. Mas ela é um roteiro para você fazer esse registro visual de tudo que é relevante para a avaliação. Isso é a vistoria. Você vai até o local, você vai até aquele imóvel e você vai registrar tudo que é importante, tudo que interfere no valor de mercado daquele bem, né? E você vai registrar isso em um documento chamado laudo de vistoria, que vai estar disponível para você também aqui, o modelinho, para você, para te orientar. E o exame? O exame é o irmão da vistoria, tá? É uma outra forma de obtenção de dados relevantes, mas aí essas informações não vão estar no imóvel, vão estar em documentos, né? Você vai analisar, talvez em imagens de satélite, muitas vezes, né? Hoje é muito fácil isso com a ferramenta Google Maps, Google Earth, né? Você vai fazer o exame de documentos ou outros elementos e também vai registrar isso para fundamentar o seu laudo. E olha, mais uma vez, que interessante, né? Eu acabei de falar aqui para vocês que o CPC, ele transformou o oficial de justiça num perito, numa pessoa que tem o poder, dever de produzir provas judiciais, né? Olha só, e isso veio com atribuições importantes. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 473 do CPC. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem, aí aqui poder, né? Eu coloco aqui até um poder-dever, o oficial de justiça não pode se omitir, né? Não pode prevaricar. Então, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas,
bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Veja, tá? A avaliação é uma prova judicial. Ela é uma espécie do gênero perícia, né? Ela é uma espécie do gênero perícia, conforme esse conceito aqui que a gente está seguindo do Ficker. E você tem o poder, dever de fazer tudo isso para fazer essa perícia. Eu vou numa repartição pública, vou solicitar uma ficha de IPTU de um imóvel, né? Eles podem me negar? Não. Se negarem, vou informar o juiz, vou citar o 473. Olha o que está acontecendo. Para fazer minha perícia, eu preciso desse documento. E você vai voltar lá com uma ordem para obter esse documento. E se mesmo assim não te entregarem, você vai dar uma voz de prisão por desobediência a essa pessoa. É um poder muito grande, né? Nós precisamos nos atentar para isso. Você pode ouvir vizinhos, não é uma constatação. Olha só, você pode ouvir vizinhos. Você pode solicitar que a parte apresente mais documentos. Você pode utilizar mapas, você pode utilizar imagens de satélites, desenhos, croquis. Eu tenho vários exemplos disso que eu já utilizei na minha carreira, inclusive em processos criminais, que foram determinantes para o julgamento, né? Então, olha o poder e o dever que nós temos em mãos, né? Tudo isso para que você consiga fazer a vistoria, o exame, para depois chegar no seu laudo de avaliação. Não imagino que seja possível realizar uma avaliação sem que se faça uma vistoria bem feita, sem que você vá até o local desse imóvel e registre tudo que for relevante. Mais uma vez, nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco, com o modelo, com o guia que nós vamos passar para você, né? Mas nós também não vemos a possibilidade de fazer uma avaliação bem feita sem que você realize um exame minucioso e detalhado dos documentos que você tem para avaliar esse bem, né? Que você, às vezes, converse com vizinhos, você faça uma vistoria mais ampla nas imediações, né? Então, é um trabalho fundamental. A vistoria e o exame são um trabalho de conhecimento do objeto. Elas precedem o laudo, mas vão ser o núcleo de fundamentação desse laudo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar desses assuntos aqui, memorial descritivo, como da divisão e sugestão de desmembramento, e aí já vamos, salvo engano, para os modelos, para análise de laudos, tá? Reais, adaptados aí didaticamente aqui para o nosso curso, mas de laudos reais, e modelos de laudos de avaliação e vistoria. Então, estamos chegando cada vez mais perto daquilo que você almeja, que é fazer uma avaliação na prática. Tá bom? Nos vemos daqui a pouquinho. Obrigado pela paciência de vocês. Até já.